Especialistas defendem mudanças no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A gente mostrou agora há pouquinho a reportagem. Amanhã, uma nova reunião presidida pelo Brasil. O Brasil é o presidente rotativo do Conselho de Segurança da ONU, que conta com 5 países fixos, permanentes, que foram escolhidos de acordo com uma outra ordem internacional. No momento em que o mundo vivia sob a Guerra Fria, há uma intensa demanda de diversos países das chamadas economias emergentes de terem assento fixo também no Conselho de Segurança da ONU. Essa é uma das mudanças propostas, mas tem outras. A Letícia Miyamoto explica pra gente. O amplo debate nesta semana no Conselho de Segurança da ONU sobre o Oriente Médio acontece sob a incerteza do que o órgão poderá decidir em relação ao conflito entre Israel e Hamas. Com o veto dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança da ONU rejeitou em menos de uma semana a segunda proposta apresentada sobre a guerra. O texto elaborado pelo Brasil propunha uma pausa humanitária em Gaza para que civis fossem socorridos. Para especialistas, o impasse aprofunda a crise política e revela a dificuldade das potências de chegar a um consenso capaz de frear os ataques no Oriente Médio. A Rússia acusa os americanos de terem interesse direto no prolongamento do conflito. É o que avalia o especialista em relações internacionais, Valdir Bezerra. Os russos acusam de ter interesses diretos no prolongamento do conflito por conta justamente de interesses do seu complexo militar e industrial. Então, a posição da Rússia é uma posição de acusação ao Ocidente pela crise no Oriente Médio. Para Bezerra, não há dúvida de que a Rússia continuará a insistir pelo cessar-fogo humanitário. A gente pode esperar que nas próximas reuniões do Conselho de Segurança ela vá continuar insistindo no estabelecimento de um regime de cessar-fogo na região, pelo estabelecimento de corredores humanitários na faixa de Gaza e continuará também insistindo para que os dois lados, tanto Israel quanto o Hamas e a autoridade palestina, sentem-se à mesa para resolver essa situação de uma forma negociada e diplomática. Na avaliação do professor de Direito Internacional, Manuel Furriela, novamente o poder de veto impediu uma decisão considerada urgente. A resolução encaminhada pelo Brasil era muito consistente, um plano sólido para favorecer a pacificação da região e para que se conseguissem atender principalmente os direitos humanitários dos civis que estão sendo impactados por esse conflito. A resolução brasileira foi votada favoravelmente por 12 dos 15 estados, o que também já mostra o seu potencial e a sua importância. Ao vetar a resolução brasileira na semana, os Estados Unidos demonstraram contrariedade pelo fato de o texto não mencionar o direito de autodefesa de Israel, principalmente num contexto em que a Casa Branca se transformou no principal aliado israelense no conflito contra o Hamas. Manuel Furriela entende que, ainda que o Conselho de Segurança da ONU não tenha assumido posição de destaque sobre o conflito, existe uma necessidade urgente de revisão do órgão. O mundo de 1945, quando foi criado esse conselho neste modelo, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, não está atualizado. Não só porque o Brasil poderia ser um forte candidato a ser membro permanente, já que é uma potência importante no mundo em desenvolvimento e nem se diga na América Latina, e outros que não estão contemplados e são muito importantes, como é o caso da Alemanha e do Japão, que na época não poderiam ingressar no Conselho de Segurança por terem sido os grupos derrotados, mas que hoje em dia isso deveria completamente ser reformulado. O especialista em relações internacionais, Carlos Rifan, prevê muita discussão antes de qualquer mudança. No atual cenário, os Estados Unidos estão mais fortalecidos do que nunca e uma mudança sequer é cogitada nas conversas particulares, principalmente com este cenário mundial o qual estamos vivendo, que, lembrem-se, nunca é por acaso. Sob o comando do Brasil, o Conselho de Segurança tem sessão marcada para esta terça-feira em Nova York.